Oferecimento. Bibi, loja exclusiva em Cascavel. Calçados para recém-nascidos e infantil. Venha conhecer, você vai se encantar. Bibi, pra criança ser criança. Olá, hoje o assunto é sobre depressão pós-parto e o nosso convidado é o psiquiatra Matheus Kopp. E já de início eu agradeço, Matheus, pela presença e te pergunto qual é a diferença entre depressão pós-parto e baby blues, se existe diferença e qual é? Um prazer grande estar aqui, até para falar sobre esse assunto que é um tabu. A depressão já é um tabu, ainda mais em mães, né, que estão passando pelo melhor momento da sua vida, né? Tem filho e tal, e aí se sentem extremamente culpadas por não estar bem. Então elas escondem, tentam esconder. Então isso tem que ser falado, tem que ser dito para as mulheres poderem se identificar e tirar essa culpa e buscar o tratamento adequado. Bom, a diferenças entre elas, né? Muitas diferenças, na verdade não é nem a mesma doença, né? Primeiro porque o baby blues é uma condição praticamente fisiológica. 50%, 80% das mulheres, praticamente quase todas têm, né? Dias ali após o parto, 2, 3 dias, começa uma tristezinha, uma insegurança, né? Um medo de não dar conta, cansaço também, privação do sono, tudo isso. Então são sintomas leves e tendem a ir se resolvendo automaticamente com o tempo. Em 2 semanas, no máximo, ali já se resolveu o baby blues. Já a depressão pós-parto, sim, aí é uma doença mais grave e os sintomas começam geralmente 1, 2 semanas depois do parto e a tendência é ir cada vez piorando mais com o tempo. Então, é uma doença bem mais grave, com consequências bem mais sérias e não melhora sozinho. Ah, então o baby blues é só um períodozinho de 2 semanas ali no máximo. Se passou disso e agravou, já dá para dizer que não foi só o baby blues, né? Que já é uma depressão pós-parto, procure um psiquiatra logo, antes que a doença se agrave. Né? Doutor Matheus, existe uma causa para depressão pós-parto? Então, para o baby blues até existe a causa geralmente é a mesma para as duas, que é essa alteração absurda hormonal, né? Que durante a gravidez, a placenta vem produzindo progesterona, estrogênio. E isso está muito ligado às serotoninas, endorfinas de bem-estar, né? E aí, de uma hora para outra, no parto, sai a placenta, né? Depois do parto, e acabou o hormônio. Então, vai a zero mesmo. Por isso que o baby blues é super normal 2, 3 dias depois do parto. Mas isso também é um fator que desencadeia a própria depressão, né? Depressão pós-parto, é o mesmo fator. Só que na depressão pós-parto, a paciente tem que ser mais suscetível, já ter uma genética suscetível, ou possivelmente já teve outro episódio depressivo anteriormente. Então, não é só essa alteração hormonal, né? Para ter a depressão precisa mais coisas, uma carga genética, outros fatores, até pouca estrutura familiar. E uma coisa muito importante, né? A idealização da gestação, do filho, né? Essas mães querem filhos perfeitos em Instagram e só mostra aquela coisa maravilhosa, né? E as mães então idealizam, falam, não, eu preciso ter uma gestação perfeita, é meu sonho. E muitas vezes não, né? Mas entrando nesse assunto, na questão da perfeição, quando a gente nasce, a criança, enfim, realmente a mulher, fora essa questão hormonal, claro. A gente lida com muita coisa, a amamentação, o nosso corpo muda pra caramba, são vários fatores. Muitos fatores. Muitos fatores, assim, que no primeiro, segundo, eu acho que até assim, no terceiro mês, 4º mês, tu ainda tá te adaptando com tudo isso que aconteceu, né? Com esse nascimento e com tudo que veio. Mas é a minha dúvida, a gente sabe que não são todas que entram em depressão pós-parto. Graças a Deus é 10 a 15%. Exatamente. Quais são os sinais
pra gente descrever, isso é um momento, é uma tristeza, de repente, ela não tá bem amamentando, ou não tá se adaptando bem a alguma coisa, ou não, né? Quais são esses sinais pra gente começar a ficar alerta, quem tá convivendo com essa mãe, que não, realmente isso aqui já passou do normal, pode ser, né, uma depressão pós-parto. Bom, no início é muito difícil a gente saber, pelos sinais, porque são os mesmos. No blues puerperal, né, do baby blues, são mais atenuados, são sintomas leves, assim, um cansaço leve, uma ansiedade, uma insegurança, coisas mais tranquilas, né? Na própria depressão, os sintomas vão piorando ao longo do tempo, não vai melhorando que nem o baby blues que vai melhorando, a mulher já vai se adaptando e sai. A depressão não, vai piorando. Então, os sintomas são de uma depressão normal, aquela tristeza absurda, falta de energia, de vontade de fazer qualquer coisa. Não tem prazer nenhum em nada que você faça, até coisas que anteriormente você adorava, agora você não sente o menor prazer. Alterações do sono, alterações de peso, de apetite, também são sintomas preocupantes. Uma perda rápida de peso, assim, né? Pô, isso não está normal. E, em último caso mesmo, ideias suicidas, né? E filicidas também, de matar o próprio filho. Então, aí já é uma depressão, com certeza, né? E não há a menor dúvida. Quando os sintomas são mais graves e não passam em 2 semanas, já dá para dizer que é uma depressão e necessitam de um tratamento psiquiátrico mesmo. Tá. Matheus, digamos, vou dar um exemplo, eu sou depressiva e eu engravidei. Necessariamente eu vou ter depressão pós-parto ou não? Não, não é necessário. Assim, o risco de uma mulher que já gestou e teve depressão pós-parto aumenta para 50% na próxima gestação. Então, realmente, existe um risco grande de quem já teve depressão piorar, porque essa brusca alteração hormonal é um fator que desencadeia realmente em quem já tem a predisposição genética. Mas não é sine qua non. Você não vai, com certeza, ter depressão, né? A gente tem que observar. E é possível prevenir? Exemplo, já tive depressão, sabemos dessa probabilidade de 50%. Isso. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? A maior prevenção que existe é o diagnóstico precoce. Então, quanto antes você diagnosticar e perceber que a pessoa não está bem, está doente mesmo, e tratar o mais precocemente possível, essa é a prevenção. Claro, existem fatores que podem ajudar, mas também não quer dizer que vai prevenir. Que é manter um estilo de vida saudável, né? Evitar bebida alcoólica, cigarro, drogas, dormir bem, ter um suporte familiar adequado, né? Tudo isso ajuda muito, contribui, mas não quer dizer também que vai prevenir, né? Em todos os casos. E no caso de uma mãe que já diagnosticou, digamos, que ela está com depressão, mas no nascimento, a criança nasceu e ela rejeita o filho. Essa depressão pode ter já uma doença que ela já tinha e só foi de repente ser vista ali pelo fato dela não querer essa criança. Como que lida com isso? Assim, eu digo que a criança nasceu, a mãe rejeita, ela está doente, né? A gente entende, é uma doença, né? Não é, ela de repente não tem consciência daquilo ali, né? Não tem. Mas como que funciona assim esse processo com essa criança também, sabe? Da mãe rejeitou ele, não, eu não quero ter contato com a criança. Bom, isso são casos raríssimos, raríssimos mesmo. Mas quando ocorre, tem que afastar a mãe dessa criança, não tem jeito. Deixar para a família cuidar, para uma amiga, para uma prima, alguém, dá o jeito. Respeitar, então, essa vontade dela naquele momento. Isso, até os antidepressivos começaram a fazer efeito, que em torno de 2 semanas, por aí. Aí ela já vai mudar completamente a ideia e já vai querer cuidar de novo da criança e tudo mais, e aí a vida vai seguir. Então o interessante é não forçar, não forçar. Pior do que isso, interessante é evitar o risco, porque existe o risco de suicídio e filicídio. Eu ia te fazer a pergunta agora, porque daí essa criança acaba correndo sim o risco com essa mãe. Corre risco. Porque a depressão pode evoluir para psicose puerperal, né? Psicose pós-parto. Que é aquela mãe que tem alucinação, que vê coisas, que escuta vozes, daqui a pouco escuta a voz, mate seu filho, e ela vai lá e mata mesmo. Então, assim, tem que evitar, cuidar mesmo.
Matheus, uma mãe estando em tratamento medicamentoso para depressão, ela pode amamentar? Aí é um outro fato. Pode, hoje em dia já existem medicações seguras na gravidez, que não ultrapassam essa barreira do leite. Então, mas são medicações, né, específicas, a gente precisa saber se a mãe está amamentando ou não e tomar certos cuidados de escolher a medicação certa. Mas a gente tem no mercado sim possibilidades aí que a mãe pode continuar amamentando tranquilamente, que muitas das vezes o benefício é muito maior que o risco, né? E não existe uma regra, né? Digamos assim, a mulher teve depressão pós-parto na primeira gestação, na segunda ela não teve, ou vice-versa. Não existe regra. Não existe regra nenhuma, né? Não tem como a gente prever. A regra é essa, que o risco aumenta em 50% na gestação seguinte. Porque a depressão é uma doença que vai e vem, melhora, piora, né? E é super recorrente, então não dá pra gente prever. E a família, nesse momento, ajuda? De que forma pode ajudar? Vamos supor que eu tô com uma irmã que tá com depressão, eu tô vendo que ela tá com depressão. Esse suporte familiar nessa situação, ela tá tomando medicamento já, tudo. É necessário? Nossa, é extremamente necessário. Porque a mãe, primeiro que ela tem vergonha de estar se sentindo daquele jeito, ela não aceita, ela vai ter uma grande resistência, né? Em procurar um psiquiatra, em assumir que ela não está feliz, que está com o filho ali, está se achando estranha, né? O que eu faço? E a família é fundamental, tanto para identificar os sintomas, encaminhar, né, essa familiar para um atendimento psiquiátrico, tanto para auxiliar no amparo a esse bebê, né? A família tem que estar muito próxima. E tem que ser sincera, tem que falar, você não está bem, você precisa se tratar. Ou se for um baby blues, só vamos esperar, mas a família está aqui te apoiando e tal, e a tendência é melhorar sozinho. Não, eu digo tipo, por situações mesmo, que a gente vê às vezes, os familiares falar que é frescura. Entendeu? E acaba se afastando, por não entender esse momento, entendeu? Entendi. Mas isso é frescura, acabou de ganhar nenê, já vai passar, isso, né? E não, realmente é uma doença, ela precisa ser vista como uma doença, e as pessoas precisam ver que há necessidade de ajudar essa mãe, né? Nesse caso, então, a família não estaria ajudando, estaria atrapalhando muito mais do que ajudando, sim. Nesse caso, aí, sei lá, precisa de um amigo, um primo, alguém que está próximo vendo toda a situação e falar, olha, isso não é uma frescura, isso é doença e tem que ser falado. E é uma doença frequente, 10 a 15% de todas as gestações, né? Muita coisa. É muita coisa, realmente. Matheus, vamos falar de uma coisa diferente, então. Vamos lá. Aquela situação da mãe que teve o filho e o mundo acabou, ela e o filho, e não quer que ninguém chegue perto, e não quer que ninguém participe, né? E o filho é só dela. Isso é uma forma de depressão? Já é uma loucura? Como que a gente trata essa mãe? Bom, isso me parece... Que a mãe coloca na bolha, ela e a criança. É uma mãe neurótica, né? Uma mãe absurdamente neurótica, que a criança não pode pegar uma sujeirinha do chão, né? Um familiar não pode pegar ela no colo, nada disso. Bom, esse isolamento é um sintoma de depressão, sim. Mas, claro, existem outros sintomas para a gente chegar nesse diagnóstico. Mas isso realmente é um sintoma de doença. Talvez a ansiedade, né, o excesso de preocupação, a insegurança, o medo daquele filho ficar doente e toda a culpa recair sobre ela. É ansiedade ou depressão, tem que analisar caso a caso, mas isso não é normal. Isso tem que ficar claro. Mas é bem comum, né? É bem comum, eu falo. Não era pra ser. Não era pra ser. A gente está falando mães, geralmente, né? o primeiro no filho, nosso né? meio, a gente vê muito isso. Esse recolhimento, assim, tipo, né? Isolamento, ninguém pode colocar a mão, é só eu que faço tá certo. Daí... E outras coisas, a mãe às vezes acorda na madrugada para ver se o bebê tá respirando. Sim. Né? Umas pira louca, assim. Já fiz a gente isso já várias fez vezes, isso. por sinal. Mas isso Estou me identificando total aqui com o que Eu acho que somos Não, mas isso não neuróticas. tem nada de depressão pós-parto. Eu estou me identificando total com isso. Talvez sintomas obsessivos, né? De perfeccionismo, de fazer... As coisas têm que ser do meu jeito e acabou, não confio no trabalho do outro.
Isso é um tipo de personalidade que também merece Que tratamento. prejudica também, claro, Prejudica. óbvio, né? Prejudica tudo. Mateus. Mas nesse caso aí tem que se tratar com terapia, né? Com psicólogo, para Ah, sim. melhorando a questão da personalidade, né? Ficar mais seguro. Dentro desse... Foi diagnosticado. A terapia anda junto com o... Sem dúvida, até porque não é um fator, né, que desencadeia. O fator hormonal vai ser corrigido pela medicação, mas e os outros fatores, né? E a insegurança, e a idealização dessa criança, tudo isso tem que ser também corrigido. Ah, legal. Obrigada, Através de Matheus, pela estada aqui com a gente, né? Valeu. E... Legal estar no meio dessas mulheres Ai, e saber como obrigada. funciona na prática, o que vocês pensam, né? Sim, isso. Muito obrigada mesmo. E a gente fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais e até uma próxima. Valeu.